Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outros, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? Ou só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros? Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos. A outra tradução: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Amém. Esse texto da palavra de Deus é muito interessante, né? Dando continuidade ao estudo de 1 Coríntios, nós vamos ver aqui sobre o julgamento, né? E o contexto, a partir do verso 9, vai continuar dizendo, né, sobre pessoas que não entrarão no reino dos céus, né? Então eu estava vendo ali na igreja de Corinto, pessoas que estavam indo até, irmãos, né, membros da mesma igreja, que estavam indo até no juiz humano, né, terreno, para um contra o outro, né, para colocar causa. E Paulo diz: olha, vocês não têm nenhum irmão aí, nenhum obreiro, nenhum irmão que é capacitado para resolver esse caso, né? Que é necessário vocês escandalizarem o nome do Senhor, né? Indo ao juízo humano, né? Não sabemos ao certo o que era este problema, né? Talvez adultério, talvez ali havia um patrão e um empregado na mesma igreja, talvez ali havia calúnia, não sei, não sabemos qual era o problema que estava vendo ali, que era grave, porque senão Paulo não tinha escrito, né? Mas sabemos que eles estavam agindo da forma errada, né? Primeiramente, o julgamento era para acontecer na igreja, né? A gente tem uma reunião e eles tomarem ali a decisão, né, do que eles iriam fazer. Aleluia. A igreja de Corinto perdia rapidamente seu testemunho à cidade. Não apenas os incrédulos sabiam da imoralidade na congregação, como nós vimos ontem, como também tinham conhecimento de processos legais envolvendo membros da igreja. Não se tratava somente de pecados da carne, mas também de pecados do espírito. Os gregos em geral, especialmente os atenienses, eram conhecidos por sua ligação com os tribunais de justiça. Em uma peça do dramaturgo grego Aristófanes,
Um dos personagens olha para o mapa e pergunta onde fica a Grécia. Quando alguém lhe mostra, ele responde que deve ser um engano, pois não vê julgamento algum em andamento. No entanto, os Estados Unidos estão adquirindo uma fama parecida. Em um período recente de 12 meses, foram mais de 200 mil processos civis levados às cortes federais. Há quase 1 milhão de advogados cuidando desses processos e o número de profissionais nessa área só tem aumentado. Em um ano, os tribunais estaduais recebem mais de 12 milhões de processos. Paulo vê 3 aspectos trágicos envolvidos nessa situação. Então, isso de processos, né, na justiça, onde tem advogado, juiz, promotores, só tem aumentado no mundo, né, mostrando para nós a total corrupção, né, total engano que estamos inseridos no contexto desse mundo, né. Mas Paulo não está falando do mundo, está falando da igreja, né? Isso está acontecendo dentro da igreja, irmãos contra irmãos, né? Dá para imaginar a situação, né? Pastor processando membro, os membros processando os pastores, ou os jovens processando os diáconos. Estava assim lá. Não sabemos, no caso, a Bíblia não fala o que realmente era, né? Mas foi até bom ter falado, né? Porque assim podemos se aplicar para todas as áreas, né? Aleluia! Porque se fosse algo financeiro só, então eu falar. Coisa financeira não pode, mas se for calúnia, pode. Agora, se fosse calúnia, eu falar. Calúnia pode na justiça humana, mas se for financeiro, não pode. Então a Bíblia já fez questão de não deixar o caso totalmente às claras para nós, para nos mostrar que primeiramente deve ser resolvido diante do Senhor, diante da igreja, porque nós iremos julgar o mundo. Isso é muito forte, né? Porque os cristãos ajudarão Cristo a julgar o mundo durante o reino milenar. Apocalipse 2. Eu não vou falar do reino milenar porque nós já estudamos sobre isso, né? Mas vamos ver lá o texto. Apocalipse 2. Lá no estudo de Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos estar falando sobre isso já. Apocalipse capítulo 2, verso 26 e 27. Diz assim: E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhes-ei a estrela da manhã. Agora Apocalipse também, 3º capítulo, verso 21, diz assim: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Daniel, capítulo de número 7, só para a gente complementar, depois nós vamos estar falando brevemente sobre isso. Daniel, capítulo 7, verso 22, diz assim: Até que veio o Senhor de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então todas essas palavras são profecias que não se cumpriram ainda, mas que irão se cumprir, e se refere ao governo de Deus, de Cristo, né, junto com sua igreja, no mundo pós-apocalíptico, né? depois do apocalipse da grande tribulação, né? Então haverá um reino de 1000 anos, de acordo com a Bíblia, nessa terra, seguindo depois o último engano e o juízo final, né? Depois do novo céu e nova terra. Nós falamos sobre isso em Apocalipse, né? A partir do capítulo 18, 19, 20, 21 e 22, nós tratamos desse assunto já detalhadamente, e os santos irão julgar, está claro na Bíblia isso, irão julgar o mundo. Aleluia. O mundo desta época, irão governar, né? Então a palavra também julgar significa governar, né? Os juízes que julgavam Israel governavam também, então julgar aqui fala sobre governo também, né? Governo, então tem esses dois sentidos a palavra de julgamento. Outra coisa interessante, nós iremos julgar os anjos também.
A palavra grega pode significar dominar ou governar, uma vez que o próprio Senhor julgará os anjos caídos. 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2, verso de número 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, letra maiúscula, o juízo final. Judas agora, antes de Apocalipse, Judas, verso 6, diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, sua autoridade, seu governo, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e a prisões eternas até o dia do grande julgamento, até o dia do juízo final. Isso aqui é muito forte. Então os anjos serão julgados por Cristo e pela sua igreja. Os anjos que caíram, os demônios, os anjos expulsos do céu. E também fala dos anjos de Deus, que nós, junto com Cristo, governaremos no céu, junto com os anjos. Ou seja, haverá um governo. Todos servirão o Cordeiro no céu. Os anjos de Deus, a Bíblia diz que eles são servos, são ministros. Significa provavelmente que na eternidade nós teremos um certo domínio sobre os santos anjos. Posto que os anjos são espíritos ministradores para servir aos santos, Hebreus capítulo 1, versículo 14, parece razoável que eles nos servirão na glória. Então nós vemos os anjos servindo a Jesus, aleluia, servindo os apóstolos, os anjos de Deus, é claro, os anjos santos, eleitos, que obedecem à palavra de Deus. Então governaremos também junto com eles no céu. Glória, aleluia, Jeová. E os anjos caídos, os anjos perversos, serão também julgados e condenados eternamente. Então Paulo está dizendo: olha, se vocês estão envolvidos com uma promessa tão gloriosa a respeito do julgamento, do governo de Deus na terra, vocês não conseguem julgar uma causa passageira, uma causa pequena, Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo vê três aspectos trágicos envolvidos nessa situação. Em primeiro lugar, os cristãos davam um péssimo testemunho aos não cristãos. Até mesmo os judeus incrédulos tratavam seus litígios nos tribunais das próprias sinagogas. Ao levar os problemas dos cristãos aos tribunais do Estado, discuti-los diante de injustos e de incrédulos, os cristãos enfraqueciam o testemunho do Evangelho. Então até os judeus têm a sinagoga e o sinédrio, que falam, onde eles julgavam, tanto que Jesus foi levado ali antes de ser levado ao imperador. Eles falam que foi morto ali porque os judeus não tinham autoridade para matar. Senão eles tinham matado Jesus apedrejado já. Roma que dominava, então eles tinham que se reportar a Roma, na verdade aos governantes ali que o imperador colocou, como Pôncio, Pilatos, Herodes, que cada província eles colocavam governantes. Aleluia! Mas se dependessem deles, Mas só que nós vemos o que? Os judeus, mesmo estando fora do projeto da salvação, do Evangelho, rejeitando o Messias, eles tinham um tribunal para julgar suas causas. Eles tinham, sem ter que meter Roma no meio. Só quando era muito grave, como foi o caso de Jesus, que eles queriam matar, mas não podiam, então tiveram que apelar para Roma, para o César. Então Paulo está dizendo, olha, vocês poderiam julgar, vocês poderiam resolver isso de uma maneira muito mais sábia e fácil. Mas em vez disso, vocês vão lá no tribunal dos homens e acabam envergonhando o Evangelho de Cristo Jesus, acabam envergonhando o Evangelho do céu. A Bíblia está dizendo que é contra nós processarmos alguém ou tirarmos uma causa que nós achamos que é do nosso direito a receber e ir na justiça. Mas a Bíblia está dizendo que entre os irmãos, primeiramente deve tentar ser resolvido na igreja, para depois, se não tiver caso, ir lá para o tribunal dos homens.
Em segundo lugar, a congregação não vivia à altura de sua posição em Cristo, uma vez que um dia os santos participarão do julgamento do mundo e até dos anjos caídos, devem ser capazes de acertar suas diferenças aqui na terra. Os coríntios orgulhavam-se de seus dons espirituais maravilhosos. Então, por que não usavam esses dons para resolver seus problemas? Não tinha quem revelava, quem profetizava, mas na hora de que era necessário, não tinha nenhum apto para fazer isso. Olha só como nós se enganamos, né? Como nós estávamos comentando antes do culto, né? Pentecostalismo, que não é tradicional a Bíblia, né? Mas o pentecostalismo mais parecido com o neopentecostal, com uma visão somente de visão ou de sentimento, mas não racional, né? Bíblica. Então, esses são os que mais facilmente são enganados, né? Por quê? Porque a maioria acredita no que vem, no que ouve, e não no que está escrito, que é a palavra de Deus. A maioria vive por emoções, por dons, mas não tem espiritualidade verdadeira, não tem encontro com Jesus de verdade, de fato. Coríntios tinha todos os dons, mas não tinha espiritualidade verdadeira. Vamos ver, Paulo vai dizer, falou do amor, Coríntios 13, aqui de novo está repreendendo por causa que eles viram o julgamento humano. No capítulo 5, imoralidade, eles não julgavam também, deixavam como estava. Capítulo 3, contenda, divisão por causa de homens, nenhum é de Paulo. Então, nós vemos, irmãos, que dons espirituais, estudando a igreja de Corinto, eles são importantes. Nós vamos estudar, nós vamos ver que eles são importantes. Mas mais importante do que eles é o caráter. Mais importante do que eles é a maturidade espiritual, o conhecimento da palavra de Deus. É a prática do amor, é a prática da fé, é a prática da comunhão. Mais importante do que dons, ainda que eu tenha todos os dons, Paulo dizia. Mas se eu não tiver amor, nada eu serei. Eles não estavam tendo amor, porque se eles tivessem amor, eles se resolviam entre eles, né? Não ia levar lá para os juízes humanos, né, para acabar escandalizando e afastando as pessoas de Deus, né? E se tornando a igreja como chacota entre os pagãos, né? Como motivo de chacota. Então nós precisamos voltar às Escrituras, né? Voltar à palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela está acima de dons espirituais, ela está acima de anjos, ela está acima de denominações, ela está acima de tudo, né? A palavra de Deus, ela é o governo de Deus para nós, ela é a nossa regra, né? Os estudiosos da Bíblia não apresentam consenso quanto ao significado de 1 Coríntios 4,6. Alguns acreditam que se trata de certo sarcasmo. Vocês estariam em uma situação melhor se pedissem ao membro mais fraco da igreja para resolver a questão do que levando para o mais qualificado dos juízes incrédulos. Outros entendem a oração constituindo o tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja, com uma referência a juízes pagãos. Talvez Paulo esteja dizendo que Deus pode até usar o menor dos membros de uma igreja para discernir sua vontade. O resultado continua sendo o mesmo. É errado os cristãos levarem processos legais contra outros cristãos aos tribunais civis. Existem, por vezes, processos amigáveis, exigidos pela lei para acertar determinadas questões. Não é esse o tipo de processo que Paulo se refere. Ao que parece, os membros da igreja litigavam entre si, tentando ganhar sua causa nos tribunais. Fico feliz em ver que hoje em dia é comum encontrar nas igrejas advogados cristãos dispostos a servir de árbitros em processos civis e ajudar a resolver tais questões fora dos tribunais. Então, está acontecendo contendas, né, brigas, que eu acredito que seja isso, né, porque se nós pegarmos 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ver que eles brigavam feio por causa de Paulo e de Apolo. Então, com certeza, acabava sendo ofensa, né? Aí os camaradas iam lá para processar um outro, né? Então, Paulo está repreendendo eles por essa atitude. O terceiro aspecto trágico: os membros que processavam uns aos outros já haviam perdido. Mesmo que alguns deles ganhassem o processo, todos haviam sofrido uma perda muito maior, por sua desobediência à palavra de Deus. A declaração, só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. 1 Coríntios 6,7.
pode ser traduzida por: esse simples fato já é uma derrota completa para vocês. Sem dúvida, Paulo está se referindo a Mateus capítulo 5, verso 39 ao 42. Melhor perder dinheiro ou bens do que perder o irmão em Cristo, também nosso testemunho. Então é melhor perder dinheiro e bens do que perder um irmão em Cristo e também o nosso testemunho. Ao longo dos anos em que eu estou no ministério, tenho visto o resultado de igrejas e de membros de igreja buscando resolver problemas pessoais na justiça. Ninguém sai ganhando, exceto o diabo. Os coríntios que recorriam à justiça desonravam o nome do Senhor e da igreja tanto quanto o homem culpado de incesto, porquanto precisavam ser disciplinados. Lembro-me de um aluno de teologia que me telefonou para dizer que havia decidido processar seu seminário. Ao que parece, a administração não lhe permitiu fazer algo que considerava absolutamente necessário à sua educação acadêmica. Aconselhei-o a esfriar a cabeça, a conversar com o conselheiro do corpo docente, a procurar outra solução. Seguiu meu conselho. Ao fazê-lo, não apenas evitou dar um péssimo testemunho, mas também cresceu espiritualmente por meio dessa experiência. Então, este autor, né, algum aluno de um seminário, de uma faculdade teológica, queria processar a faculdade, né, por motivos aí que não sabemos, né? E este irmão aconselhou: não, esfria a sua cabeça primeiro, né? Vai lá e conversa com eles, tenta resolver de uma forma amigável, né? E eles resolveram e tudo deu certo. Mas se tivesse ido lá para a justiça, já pensou que bonito, né? Um teólogo processando um professor de teologia, né? Que bonito que ia ser para Deus, né? Que bonito que ia ser para Jesus isso. Ia ser uma maravilha, né? E isso acontece. Aconteceu na igreja de Corinto e nós vemos acontecer. O que é pastor processando outro pastor, né? O duro que agora o negócio não é nem entre membro, mas é entre liderança, né? O negócio está sendo. Aqui em Salvador mesmo aconteceu um caso, não sei se o pastor sabe, uma igreja que está processando outra porque mudou o nome da placa, né? A igreja lá perto do Rio, né? Então isso aí, infelizmente, mas isso aí é um escândalo para o nome de Jesus. Isso é um escândalo para o Evangelho, né? É um escândalo quando nós ligamos a televisão e vemos pastores brigando, né? Você vai ver, brigando porque está defendendo o Evangelho? Não, brigando por causa de horário de programação da TV, né? Um tirando o outro do programa, pagando mais, um falando que o outro não é de Deus, e aquela bagunça. Quando nós vamos ver, todos eles, na verdade, não pregam o Evangelho verdadeiro. Eles estão pregando um falso Evangelho. Eles estão fazendo do nome de Deus um escândalo para o mundo, né? Por isso que hoje o título pastor já não tem mais honraria nenhuma para o mundo, né? Tanto faz como tanto fez, é igual um político, né? Considerar um pastor como um político. Por quê? Por causa do escândalo, desse falso evangelho, desses falsos pastores, falsos missionários, falsos apóstolos, falsos bispos, né? Famosos, que só querem saber do mamon, né? Só querem saber do dinheiro, só querem saber das coisas terrenas, né? Andam de avião, andam de hotel 5 estrelas, fazem tudo o que lhes agrada, né? Não segue o exemplo de Paulo. Se seguissem o exemplo de Paulo, o cenário ia ser outro, né? Amém, amém. Mas não segue, né? Infelizmente, o Deus deles é o vento, né? Como diz Paulo em Filipenses. São inimigos da cruz de Cristo. Só pensam nas coisas terrenas. Verso agora de número 9. Verso de número 9. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus.
vamos ver outra tradução. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não é esse, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Amém. Então nós continuamos aqui nesse capítulo, né? Paulo vai falar sobre aqueles que não herdarão, né, o reino de Deus. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, né? Injustiça, né? Os cristãos não têm direito de insistir no recurso legal no tribunal público. É nenhum problema, é muito melhor confiar nos propósitos soberanos de Deus e perder financeiramente do que ser desobediente e sofrer espiritualmente. Então é melhor você perder, terrenamente falando, mas não perder a salvação, do que perder, ganhar o dinheiro, né? Ganhar o mundo, mas perder a sua alma, né? Os injustos não herdarão o reino dos céus. Havia grande devassidão na cidade de Corinto. Era uma cidade permissiva, com uma filosofia semelhante à do mundo de hoje. Uma vez que o sexo é uma função física normal, por que não usá-la como nos parece melhor? Paulo ressaltou que Deus criou o sexo quando fez o primeiro homem e a primeira mulher. Portanto, tem o direito de nos dizer como usá-lo. A Bíblia é o manual do proprietário e deve ser obedecida. Deus condena os pecados sexuais. Alguns dos casos são citados por Paulo em 1 Coríntios 6,9. Naquele tempo a idolatria e a lascívia andavam juntas. Os termos efeminados e sodomitas refere-se aos parceiros ativos e passivos em relação homossexual. Paulo trata de homossexualismo, especialmente do lesbianismo, em Romanos 1, versos 26 e 27. Em 1 Coríntios 6,10, Paulo repreende os membros culpados de pecados do espírito e os que litigavam uns contra os outros por causa de sua cobiça. No entanto, Deus também pode purificar os pecados sexuais e transformar os pecadores em novas criaturas em Cristo. Mas vós vos lavaste, mas fostes santificados e fostes justificados. Os tempos verbais indicam uma transação concluída. Aleluia. Agora, em função de tudo que Deus havia feito por eles, tinham uma obrigação para com o Senhor de usar o corpo para seu serviço, para a sua glória. Então a cidade de Corinto era promíscua. Nós já vimos isso na introdução do capítulo 1. Tinha prostituição ali, templos, né, de prostituição. Prostitutas que andavam e se ofereciam a céu aberto, milhares. Era uma cidade totalmente depravada, imoral, né? A sodomia era praticada ali, o sexo entre homem, mulher com mulher. Por isso que eles achavam normal aquele jovem se relacionar com a mulher de seu pai, né? Para eles era normal aquilo. Para nós vemos um nível de imoralidade, de devassidão, e não é semelhante a hoje, né? Não é o que nós estamos vendo acontecer hoje na nossa geração. Pecados é como algo normal, né? O pessoal já não se envergonha mais, já não se arrepende mais. Para eles o pecado é normal. E isso é muito importante nós entendemos. Por quê? Porque depois, quando nós chegarmos no capítulo 11, Paulo vai falar sobre o véu. E nesse assunto nós vamos entender por que as mulheres tinham que usar véu na igreja de Corinto. Por causa da prostituição daquela cidade. Mulheres prostitutas eram todas carecas, né? Elas raspavam e aquilo identificava elas na cultura delas como mulheres imorais, né, prostitutas, né? Por isso que a ordem era para usar o véu ou deixar o cabelo comprido, para que houvesse ali não houvesse um constrangimento da parte dos irmãos da igreja e das irmãs, né, que andavam certo. Mas isso nós vamos tratar depois. Mas a imoralidade, promiscuidade, a injustiça. Deus diz na Bíblia: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não os enganeis, nem os impuros, nem os idólatras. Idolatria também, nós vamos ver que Paulo vai tratar esse assunto
capítulo 8 ou 9, se não me fala a memória, quando ele vai falar de comida sacrificada a ídolos também, que era uma prática naquela época. Então a idolatria, quem pratica não entrará no reino dos céus, não herdará. A injustiça, a impureza, que se refere aos pecados sexuais, os adúlteros, os efeminados e sodomitas, homossexuais e simpatizantes, nem ladrões, quem rouba, nem avarentos, nem bêbados, nem maldicentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele vai dizer no verso 11: vocês foram assim, alguns de vós, mas agora vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Então quem santifica, quem lava, quem justifica é o Evangelho, é Jesus, é a palavra pregada. Não é a minha oração que me santifica, nem o meu jejum, mas é o Cristo, é o Espírito Santo. Ou seja, quando nós somos santificados por Ele, essas práticas de oração e jejum que fazemos são santas, porque tudo que nós fizermos a partir do momento em que Deus nos santifica é santificado. Pela oração e pela palavra tudo é santificado, até o alimento que comemos, a Bíblia diz. Então a santidade se refere a isso, Deus, através de Cristo, está nos santificando, nos justificando, nos lavando, Muito importante isso, porque se eu lavar a roupa, ela pode sujar de novo, Então lava-se, justifica-se e santifica, ou seja, vai manter aquela roupa limpa, manter aquela roupa pura, manter o amor por Deus, o amor pelo próximo, a separação do pecado do mundo, uma vida, um estilo de vida. Versículo 12 e 14 agora. A sensualidade é condenada. Sensualidade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha a tradução agora. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então aqui Paulo vai tratar de um assunto também muito delicado sobre a liberdade cristã. Se não me falha a memória, lá em Gálatas, pastor, que eles converteram a liberdade de Cristo em libertinagem. Acho que foi em Gálatas que Paulo falou para Gálatas, nós até já estudamos aqui, Porque Cristo nos deu a liberdade. Só que muitos, em Gálatas, em Coríntios e hoje também, usam da liberdade cristã, usam da liberdade de Cristo para pecar, para dar ocasião à sensualidade, à avareza, a todo tipo de miséria, Então eles usam do pretexto de que todas as coisas são lícitas, de fazer o que dá a cabeça, achando que vão para o céu, achando que é lícito fazer tudo o que vem ao coração. É como Salomão diz lá em Eclesiastes, jovem, faça tudo o que estiver no seu coração, mas não se esqueça de uma coisa: você prestar conta para Deus. Então nós vamos prestar conta por tudo que nós fizemos. A verdade é essa, e ela dói. Nós vamos prestar conta de como nós usamos nosso dinheiro, de como do que nós falamos, todas as palavras, do que nós enxergamos, do que nós pensamos, do que nós vemos na televisão, do que nós nos vestimos, tudo que nós fizermos, tudo relacionado a nós prestaremos conta para Deus. Tudo. Não vai passar nada diante do Senhor. Tudo nós prestaremos a conta. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Me convém
Então, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós devemos fazer essa pergunta: será que me convém glórias a Deus, fazer isso? Será que é necessário eu fazer isso, né? Porque muita gente procura na Bíblia respaldo para fazer muitas coisas, né? Mas será que é necessário? É necessário? Será que aquilo vai me dominar? Ou eu serei dominado por aquilo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí Paulo vai falar sobre comida, né? Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então Paulo vai tratar sobre esse assunto, né? Pessoas que estavam ali usando seu corpo para prostituir-se, né? Para adulterar, fornicar. Deus o Pai, foi Ele quem criou nosso corpo, e um dia o ressuscitará em glória. 1 Coríntios 15 trata da ressurreição em mais detalhes. Nós vamos chegar lá depois. Uma vez que nosso corpo tem uma origem tão maravilhosa, e um futuro ainda mais maravilhoso, como dedicá-lo a propósitos tão perversos? Os coríntios usavam dois argumentos. Em primeiro lugar, todas as coisas me são lícitas. 1 Coríntios 6,12. Essa era uma expressão em voga em Corinto, e tomava como base o conceito falso da liberdade cristã. Não fomos libertos só para entrar em outro tipo de servidão. Como cristãos, devemos nos perguntar: isto irá me escravizar? Essa atividade é de fato proveitosa para a minha vida espiritual? O segundo argumento deles era: os alimentos são para o estômago para os alimentos. Consideravam o sexo um apetite a ser saciado, não uma dádiva a ser guardada e usada com cuidado. A lascívia, a sensualidade está para o sexo, assim como a glutonaria, gula, está para os alimentos. Os dois são pecaminosos e têm consequências trágicas. Só porque temos certos desejos normais, dados por Deus na criação, isso não significa que devemos integrar a eles, satisfazê-los a todo tempo. O sexo fora do casamento é destrutivo, enquanto o sexo dentro do casamento pode ser criativo e belo. Só vamos ler o versículo 14, que nós lemos aqui, o 14 agora. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. A outra tradução diz, versículo 14: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Pode haver emoção e prazer na experiência sexual fora do casamento, mas não há enriquecimento. O sexo fora do casamento é como um assalto a um banco. O ladrão fica com alguma coisa que não lhe pertence, pela qual terá de pagar um dia. O sexo dentro do casamento pode ser como depositar dinheiro num banco. A garantia, segurança e dividendos. Como qualquer conselheiro matrimonial cristão, poderíamos dizer, o sexo dentro do casamento pode edificar um relacionamento que proporcionará alegria no futuro, mas o sexo fora do casamento é uma forma de enfraquecer relacionamentos futuros. Então nós vamos entrar nessa parte agora, a partir desse texto do capítulo 6, metade do capítulo 7, Paulo vai falar sobre sexo, sobre casamento, e quais são as diretrizes e as permissões e as vontades de Deus, né, para o casamento, para o divórcio e para os jovens cristãos, né? Aleluia! Paulo vai falar até sobre isso, né? O jovem cuida das coisas do Senhor, o casado cuida das coisas do mundo, como agradar a mulher, né? Então nós vamos ver este assunto aqui. Então eles tinham essa desculpa: todas as coisas me são lícitas, ou seja, Deus me criou dessa maneira, com esse desejo. Assim como alimento, Deus me criou com fome, então eu tenho que saciar a minha fome, eu tenho que saciar a minha carne, eu tenho que saciar a minha vontade. Então essa é a desculpa para o pecado que os coríntios davam, né? Mas o corpo não era para a impureza. Cristo os libertou para o seu corpo ser do Senhor, ou seja, ser o templo do Espírito Santo. É o que nós vamos continuar aqui agora, verso 15 ao 18 agora. Verso 15 ao 18. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei
membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz ser um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um espírito, é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Vamos ver a tradução agora. Verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois numa só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, todo esse contexto que nós já vimos no capítulo 1 da cidade de Corinto, da prostituição, que Paulo fala aqui, depois vai falar também no capítulo 7, depois, no capítulo 10 vai tratar do véu também. Nós vemos que a prostituição era terrível sobre aquela igreja. Então Paulo vai ensinar o princípio para nós aqui. O corpo do cristão é um membro de Cristo. 1 Coríntios 12 diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, nosso corpo, ele representa, ele simboliza a igreja de Cristo invisível na terra. O corpo de Cristo, um é o dedo, o outro é a mão, o outro é o pé, o outro é a perna. Ou seja, a igreja invisível que está na terra, que Jesus disse: esta é a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela é o corpo místico de Cristo na terra. E assim como Cristo ama a sua igreja, o seu próprio corpo, ou a sua noiva, assim o marido ama a sua mulher. Paulo vai dar essa alegoria lá na carta aos Efésios, no capítulo 5. Então nós somos o corpo de Cristo. Por isso que eu digo, ninguém sozinho é igreja. Tem pessoas que dizem: eu sou a igreja, eu sozinho. Só que não é assim que funciona. A igreja não é feita de um só. A igreja é um corpo. Ou seja, cada um faz parte de um membro, tem uma função. Deus derrama uma graça, um ministério, um dom para a edificação, consolação e exortação da igreja, para que ela seja edificada e cresça. Não podemos estar ligados a Cristo e ao pecado ao mesmo tempo. No entanto, alguns cristãos não viam nada de errado em visitar prostitutas cultuais. Havia mais de 1000 prostitutas só no templo de Afrodite, e eles se entregaram à impureza sexual. Então havia mais de 1000 na cidade de Corinto, só no templo de Afrodite, que era a deusa do amor, na mitologia grega. Então eles não viam problema nenhum em dar uma escapadinha, em ir lá frequentar, ter relações com prostitutas, pecado sexual. Jesus Cristo nos comprou por um preço. Nós vamos ver logo no versículo 20 desse mesmo capítulo, 1 Coríntios 6:20. Portanto, nosso corpo lhe pertence, somos um espírito com o Senhor, e devemos entregar nosso corpo a Ele como sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está até decorado esse texto. Aleluia. É maravilhoso isso, Então, nosso corpo é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é um sacrifício morto em delitos e pecados, um sacrifício abominável, na prostituição, na impureza. Não é um sacrifício, mas sim em santidade. Em santidade. Se começarmos cada dia entregando nosso corpo a Cristo, essa decisão terá grande influência sobre o que faremos com o nosso corpo ao longo do dia. Paulo refere-se ao relato da criação, Gênesis 2:24, para explicar a seriedade do pecado sexual. A união física entre um homem e uma mulher envolve toda a sua personalidade. Há uma experiência muito mais íntima de união, que traz consigo consequências profundas e duradouras.
Paulo adverte que o pecado sexual é a transgressão mais séria que uma pessoa pode cometer contra seu corpo, pois envolve o indivíduo por inteiro. 1 Coríntios 6,18. O sexo não é apenas parte do corpo. Ser do sexo masculino ou feminino envolve a pessoa como um todo. Logo, a experiência sexual afeta a personalidade por inteiro. Ou seja, vocês são um com o Senhor. E o sexo que é uma só carne. Então, quando você se relaciona com uma prostituta, ou adultério, ou prostituição, você está entregando o seu corpo ao pecado. Você está pecando contra o seu próprio corpo, porque todo pecado é fora do corpo. Nós cometemos a mentira, cobiça, avareza, assassinato, você mata o corpo, mas aquele que se prostitui está pecando contra seu próprio corpo, diz Paulo, ou seja, está destruindo-se a si mesmo, né? E aquilo que era para ser uma bênção, que Deus criou como uma bênção, que é deixará o homem, né, o pai, a mãe, e unir-se a sua mulher, serão os dois uma só carne. Aquilo que era bênção se transforma em maldição, né, por desobediência à palavra de Deus, na palavra do Senhor. E isso acarreta a maldição, Paulo diz, isso acarreta muitas maldições, né? E o mais duro de tudo isso é que no mundo que nós vivemos hoje, isso é a coisa mais normal do mundo, né? É a coisa mais normal. Meninos com 12, 13 anos já começam a ter relações, já. E se no decorrer da vida vai tendo com um, tendo com o outro. E por isso que a sociedade, a família, está sendo destruída, né? Por quê? Por causa do pecado sexual, que é louvado nas televisões, que é pregado nas novelas, nos filmes, nas escolas até, né? É incentivado, né? E infelizmente está ocorrendo uma destruição na personalidade das pessoas, no caráter das pessoas. Então elas são alvos fáceis de Satanás, né? Elas dão legalidade ao diabo, porque todo pecado que nós pecamos, nós, querendo ou não, nós estamos abrindo portas para o inimigo da nossa alma, para ele nos acusar diante de Deus, e para ele até poder tocar em nossa vida. Então, se não for a graça e a misericórdia de Deus, estaremos perdidos. Assim é o pecado sexual. As pessoas abrem a porta para os demônios, para os espíritos malignos entrarem e destruírem, né? Agora imagine uma cidade, vamos imaginar na época lá de Paulo, na época de Corinto, as pessoas se convertendo, e uma cidade com 1000 prostitutas. 1000 prostitutas que se oferecem, né? E talvez nem pagasse a maioria era como um culto, né? Porque eles cultuavam o sexo, então eles achavam que aquilo que eles estavam fazendo era um culto a Deus Afrodite, né? Então nós não temos nem noção, né, da promiscuidade que era o contexto daquele povo, né? Contexto. E Paulo está dizendo, se vocês forem salvos, não devem se entregar, fugir da impureza, né? Foge da prostituição. Se aquela rua você sabe que vai estar ali as prostitutas, foge. Vai por outra rua, foge. Não enfrenta não, foge, Paulo está dizendo. Foge. Faça como José, foge. José fugiu, né, da mulher de Potifar. Fugiu. Então temos que fugir. Tem cristão que acha que pode enfrentar tudo, que é um Superman, né? Que enfrenta tudo, né? Enfrenta o demônio, enfrenta o pecado, enfrenta tudo, né? Mas cedo ou mais tarde pode ver, ele vai cair. Vai cair porque a carne é fraca e só o Espírito está preparado. E se a Bíblia manda nós fugirmos, irmãos, é melhor nós obedecermos do que sacrificar. Aleluia. Se a Bíblia manda fugir, é porque o Deus que nos criou, Ele sabe que a nossa natureza não é inclinada à obediência a Ele. A nossa natureza é inclinada ao pecado, é inclinada a se deleitar no pecado, não em Deus. Por isso que Deus enviou seu Filho para nos salvar do pecado. Porque nossa natureza é essa, não que a lei é má, a lei de Moisés. A lei é boa, santa. Só que a lei não conseguia salvar ninguém, ela só apontava o defeito e matava, a letra matava. Por quê? Porque nós desobedecíamos a lei.
Então todos morriam. O preço do pecado é a morte. Então vem a graça. A lei serviu de aio para nos mostrar Cristo e a graça e um poder superior para vencermos o pecado, né? E para andarmos mais, não na lei de Moisés, mas para andar na lei do Senhor, né? Na lei de Cristo Jesus, na lei que é a graça, né? Amarás o Senhor e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então isso é maravilhoso. Paulo não está sugerindo que se unir a uma prostituta é o mesmo que se casar com ela, pois o casamento envolve compromisso. O homem e a mulher deixam a casa dos pais a fim de começar um novo lar. Isso nos ajuda a entender o porquê o sexo dentro do casamento pode ser uma experiência enriquecedora de crescimento. Trata-se de uma experiência baseada no compromisso, quando duas pessoas assumem um compromisso de amor e fidelidade mútuos, lançam um alicerce sólido sobre o qual podem edificar sua relação. O casamento protege o sexo e permite que o casal comprometido cresça e se desenvolva dentro dessa experiência maravilhosa. Verso 19 e 20 agora. Verso 19 e 20 diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, e que o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deus Espírito Santo, Deus o Pai, criou nosso corpo. Deus o Filho o tornou parte de seu corpo. E Deus o Espírito habita em nosso corpo e faz dele o próprio templo de Deus. De que maneira profanamos o templo de Deus usando nosso corpo para a imoralidade? O termo vosso indica o plural, mas as palavras corpo e templo encontram-se no singular. 1 Coríntios 6,19. É impossível que Paulo esteja descrevendo não apenas o cristão individual, mas também a igreja local. Cada congregação é um corpo de pessoas unidas a Jesus Cristo. A conduta dos membros individuais afeta a vida espiritual de toda a igreja. Nesse caso, a lição é clara: glorificar a Deus no vosso corpo. O Espírito Santo foi concedido com o propósito de glorificar a Jesus Cristo. João 16,14 diz que o Espírito Santo vai glorificar a Jesus. O Espírito pode usar nosso corpo para glorificá-lo e engrandecê-lo. Filipenses 1, no verso 20 a 21. Nosso relacionamento especial com o Espírito Santo também implica responsabilidades especiais. Assim, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo encontram-se envolvidos no que fazemos com o nosso corpo. A transgressão da lei de Deus implica na punição. Romanos 1, 24 e 27. Ao recapitular esta sessão, vemos que os pecados sexuais afetam toda a personalidade, afetam as emoções, levando à servidão. É assustador ver como a lascívia, a sensualidade pode se apoderar de uma pessoa e contaminar todas as áreas de sua vida, tornando-a escrava de hábitos destrutivos. Também afeta uma pessoa fisicamente. O libertino e o adúltero, bem como o homossexual, podem se esquecer de seus pecados, mas seus pecados não se esquecem deles. Em minha experiência de aconselhamento pastoral, muitas vezes ajudar casais cujo relacionamento está se desintegrando em decorrência do sexo antes do casamento e também fora do casamento. A colheita daqueles que semeiam para a carne pode demorar, mas é garantida. Como é triste ter de viver com as consequências de um pecado perdoado. Tendo dito tudo isso, também devemos estar cientes de que as pessoas que praticam pecados sexuais sofrem consequências eternas. 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo afirma 2 vezes que as pessoas que praticam tais pecados não herdarão o reino de Deus. Um cristão pode cair nos seus pecados e ser perdoado, como aconteceu com Davi, mas nenhum cristão verdadeiro dedica-se a praticar tais pecados. Por fim, devemos ser justos e observar que há outros pecados além daqueles de cunho sexual. Por algum motivo, a igreja muitas das vezes se especializa nos pecados do filho pródigo, mas se esquece dos pecados do filho mais velho. Há pecados do espírito bem como pecados da carne.
Paulo cita alguns deles em 1 Coríntios 6,10. A cobiça pode condenar um homem ao inferno tão facilmente quanto o adultério. É preciso lembrar que a graça de Deus pode transformar a vida do pecador. Tais foste alguns de vós, como ele diz para Coríntios. É maravilhoso ver como a fé em Cristo transforma o pecador em uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. É importante viver como quem faz parte da nova criação de Deus. Não pertencemos a nós mesmos, pertencemos ao Pai que nos criou, o Filho que nos redimiu e ao Espírito que habita em nós. Também pertencemos ao povo de Deus, à igreja. E nossos pecados podem enfraquecer o testemunho e contaminar a comunhão. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Então, nós encerramos esse capítulo, dizendo não só sobre o pecado sexual, mas todos os tipos de pecado, contaminam o corpo de Cristo, contaminam a alma, o espírito da pessoa. Meu Deus. E todos que viveram e que vivem na prática do pecado não tem um final feliz, não tem, porque o final é a morte, a condenação eterna. Mas a melhor coisa que tem é obedecer ao Senhor, é dar ouvidos à voz do Espírito Santo, crer no Evangelho, fugir do pecado, fugir da prostituição. A Bíblia manda fugir da idolatria também, em 1 João. A Bíblia manda fugir da aparência do mal em Tessalonicenses, ou seja, fugir de tudo aquilo que pode fazer com que pequemos, ou fazer com que caiamos em tentação. Fugir é o dever. E todo esse contexto que nós vivemos é o contexto de Corinto, porque hoje a prostituição já não está mais na deusa Afrodite nem nas suas prostitutas, mas a prostituição já se esparramou, está nas ruas, está nos programas de TV, está nas novelas, está em tudo, contaminou geral, Então o cristão tem que vigiar, orar, buscar a Deus, para não entrar neste pecado, para não cair neste pecado, porque o preço dele é terrível, é a morte. No capítulo 7 nós vamos ver que Paulo vai responder perguntas acerca do casamento, vai dar conselhos, vai responder perguntas para quem é casado, para quem é solteiro, vai falar sobre família. Este capítulo tem 40 versículos, maior ainda, Então Paulo vai falar sobre casamento, família, sexo também, vai falar também de novo, porque é um assunto ali que a igreja de Corinto também nós precisamos saber, amém? Vamos se colocar em pé, fazer uma oração nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor.